Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na sexta-feira da 11ª semana depois de Pentecostes, rezando a missa reduzida do domingo. Então, assim, eu sempre me admiro disso, porque os importantes ficaram todos do lado de lá. É como nós somos os Paulos, né? Os mínimos, os últimos dos discípulos do Senhor, que ficamos do lado de cá, isto é, do lado da verdadeira igreja. Os importantes estão tudo do lado de lá. Não, o que eu me debato, queridos, é essa palavra que aparece também no Evangelho, né? Curado o surdo-mudo. Esse surdo-mudo somos nós, viu? Porque, sim, antes de falar sobre aquilo, deixe-me refletir sobre isso, quer dizer, de onde nos dá Deus de nós, os mínimos e os últimos, sermos justamente aqueles cuja mudez e surdeza é curada. Né? De onde nos vem esta dita de justamente nós. Né? O mundo inteiro, a inteira contra a igreja, cega e muda. São mudos, esses padres são mudos. Pregam, mas pregam o quê? São mudos. Essa contra a igreja é muda. Pregam o discurso do mundo. Pregam o discurso dos inimigos de Deus. O discurso do anticristo, a narrativa do anticristo. Mas isso é ser mudo, é ser cego. Isso é ser mudo e cego para Deus. Então, é aqui que está a nossa cura. Fomos curados. Também sobre nós se pronunciou a palavra éfeta. E abriram-se os nossos olhos para vermos. Os nossos ouvidos para ouvirmos. E a nossa boca se abre para o louvor divino. O verdadeiro louvor de Deus. Que é a pregação da palavra. Da verdade. Íntegra. E aqui é que nós entramos nessa palavrinha. Parece meio perdida no Evangelho. Né? Que o surdo-mudo falava distintamente. E eu acho que aqui está o grande defeito de muita gente hoje. Que até que meio que enxergam, até que meio que ouvem, e até que meio que falam, pregam, mas só meio. Né? Não falam distintamente. Não tem as coisas distintas diante de si, tantos por medo. Vamos colocar um medo louvável. O medo é um medo idiota, mas é, digamos, o mais louvável. É o medo, oh meu Deus, o medo de prejudicar a igreja, de destruir a igreja, de dividir a igreja. Então, não pregam a verdade com medo de destruir a igreja. E com esse medo de destruir a igreja, e por isso não pregam distintamente, eles entregam a igreja à destruição, ao holocausto. Empurram a igreja para o abismo. Esse medo que os paralisa, que lhes paralisa a língua, né? Leva a igreja à destruição e ao abismo. Né? Queridos, não, pensem comigo. Não, assim, pense distintamente, claramente.
Tentem pelo menos. O que pode ser de estar na igreja do falso profeta? Suponhamos que Apocalipse 13, 11 e seguintes fale de um falso profeta, pessoal, individual. E que este, suponhamos, sempre na nossa suposição, suponhamos que ele seja Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco. Suponhamos isto. Mas então, estar em comunhão com este homem, pense distintamente o que significa isto, queridos. O que significa isto? E se isto, porque está acontecendo, não vos mete medo, pense no que, porque o que não acontece ainda pode parecer mais temível. Pense no que será estar na comunhão com o anticristo. Continuar, não, tá bom, tá ótimo. Nós continuamos meio que pregando, meio que vendo, meio que ouvindo e continuamos em comunhão com o anticristo. Dizer, é a final destruição da igreja, é a admissão do louvor não mais de Deus, mas de Lúcifer. Porque é isso que o anticristo levará ao final. Afinal, é isso a que Lúcifer levará. Então, pensar distintamente, falar distintamente, tomar posição, é isso que eu estou dizendo. Eu desafio esses meus ilustres, sobretudo falo para os padres, mas para todos. Imagina os youtubers, imagina, que tem milhares de ouvintes, de assinaturas. O meu desafio é isso, falem distintamente, abertamente, claramente, não meias palavras, não meio ouvido, não meia visão. Falem distintamente, corajosamente. É isso que essa palavrinha meio que perdida no evangelho de hoje significa, queridos. Significa. Mas não, desculpe se eu toco no assunto, mas o pessoal agora está se escabelando, e o movimento está crescendo. O pessoal está se escabelando pela comunhão pela negativa daquele antibispo Moll de dar a comunhão na boca para uma crismanda. Então, estão se escabelando por isso. E é de se escabelar? Tudo bem, é de se escabelar. Mas não se escabelam pelo falso profeta. Não se escabelam pela destruição da igreja. Não se escabelam pela proximidade do anticristo. E a seguir assim, continuarão na periferia quando o anticristo estiver aí. Gritando e ladrando na periferia por coisas que, enfim, por importância que tenham, não são as coisas centrais, as coisas principais. Entendem? Ficam se escabelando. Se escabelassem assim por causa de Francisco. Quantos milhares? Porque quem é que me ouve? Mas se esses importantes, agora do lado de cá, se esses importantes abrissem a boca e falassem distintamente, quantos milhares já não estariam advertidos, já não estariam, por ouvir falar distintamente. Essa é o grande problema, é a grande questão. Parece que realmente Jesus nos tomou à parte, queridos. Nos levou para um cantinho e ali nos cura e nos livra da nossa cegueira, da nossa mudez, da nossa surdez. Nos cura num cantinho. E além disso, ainda nos proíbe de propagar isto.
E por mais que nós tentamos desobedecer a nosso Senhor e nos ponhamos a falar e a testemunhar, a verdade é que quem nos ouve, quem nos dá importância, quem de fato reconhece que afinal está conosco, nós somos os verdadeiros pregadores. Nós é que dizemos a coisa como ela é. Né? Nós os amortivos, deixa eu pegar essa palavra de Paulo, né? Os amortivos, nós somos realmente os amortivos. É a nós que cabe essa palavra. Né? Porque ninguém, estamos aí como um aborto jogado ao chão e ninguém sequer pergunta se restará ainda alguma vida em nós quando o Senhor voltar. Aliás, eu acredito que muitos desses meus irmãos estão fazendo um esforço para que não tenhamos vida quando Jesus voltar. Que eles não acreditam que seja para breve. Sabe, é isto, queridos. Somos os abortivos. Quem nos ouvirá? A minha esperança é que quando a coisa começar a ficar, e fique feia mesmo, porque vai ser bruto, vai ser terrível, vai ser tremendo. Então que ao menos alguns abram os olhos. A minha esperança é que mesmo que me tentem silenciar, sobretudo a mim tentem silenciar, que apesar de tudo, mais do que eu imagino, estejam me ouvindo. E se não me propagam, se não ao menos na última hora das suas vidas, possam se lembrar, se arrepender e ir para o céu, que é a salvação das almas, aquilo que nos importa, aquilo que nos interessa. Então, testemunhamos, mesmo que o Senhor nos proíba, isto é, mesmo que não nos dê em voz, mesmo que o Senhor nos esconda à parte, isto é, nos tenhamos refugiado, mesmo daqui, continuamos procurando falar distintamente. O Senhor faça o que quiser da nossa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.